Olá, saudações, salute a tutti. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público, e esse canal é para falar de temas de fé, religião, religiosidade, história das religiões, sociologia das religiões, sem viés apologético. Ou seja, não vamos pregar nada, apenas apresentar os livros e é claro que eu tenho a minha opinião sobre os livros e apenas a minha opinião, pois não sou pastor, não sou padre, não sou rabino, né, não sou sheik, não, né? Então, não estou ligado a nenhuma denominação religiosa, tenho a minha fé, obviamente, porque esse é um canal que fala de fé, né? Um canal que fala de religião e é um canal que vai pregar um Deus único, né? Aí, nesse nós estamos com consenso, né? É claro, mas também outras religiões, né? Todas as religiões são bem-vindas. Hoje eu vou falar as dicas de religião aqui, pelo menos umas 5, né? Que eu vou lembrar aqui. Religiões do século XIX para cá, tanto do cristianismo como fora do cristianismo, ou então ao redor do cristianismo, né? Que tem uma coisa de sincretismo com o cristianismo. Então nós vamos falar hoje de algumas aqui, então vamos lá por partes. Gostaria então de começar falando da fé Bahá'í, ou Bahá'ísmo, que vem do movimento chamado Babismo, que é ali no Irã, no século XIX. Então tinha um Bab, que é o portal, e aí depois ele anunciava um Messias, né, a chegada de um Messias, de um profeta, um mensageiro divino, que seria o Bahá'u'lláh, e o Bahá'u'lláh se proclamou como esse mensageiro, né? Então o Bahá'u'lláh deixou pérolas de ensinamento, né, nessa linha mais xiita, né, que o Irã é xiita, igual os Sete Vales, já falei em outros vídeos aí sobre a fé Bahá'í, já falei de livros da fé Bahá'í. E aí o Bahá'u'lláh, que é a glória de Deus, né? Allah é no mundo muçulmano, nome de Deus, né? Então Allah, que é o El, né? O El na tradição judaica, que é o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É o mesmo Deus, né? Então o Deus do Islã é o mesmo Deus do judaísmo e cristianismo, né? E a fé Bahá'í vai falar que além dessas religiões abraâmicas, monoteístas, outros mensageiros também são divinos. Vai colocar o Krishna, vai colocar o Buda, o iluminado, né? Então aí fica mais polêmico, né? Podemos fazer vídeo sobre isso, porque aí está fora da tradição abraâmica, né? Então o brahmanismo é outra tradição, o budismo é outra, inclusive o budismo nem tem ideia de Deus, né? E se tivesse seria panteísta, igual eu vou falar de outra religião aqui que tem uma ideia de Deus, mas é panteísta. Né? Então, o Bahá'u'lláh é esse mestre, tem vários ensinamentos sufistas, né? Ele conviveu com o Sufi, que é o sufismo, é uma linha do Islã igual ao Sunni, o Shia, né? Os sunitas e os xiitas. Então você tem o Sufi, né? Muito famoso pelo Rumi, o Rumi que é um poeta da Turquia, né? Que viveu na Turquia. A Turquia tem muito sufismo, escolas sufistas, interessantíssima a arte sufista, né? As danças, derviches. Então, então ele dialoga muito, esse livro é um diálogo com o movimento sufista, então vai falar da questão, né, de Alá, que é um Deus inacessível. Enquanto que o Sufi é até meio panteísta, acusam o sufismo de panteísmo, porque coloca Deus muito próximo. Né? E aí, para o Bahá'u'lláh, ele coloca Deus transcendente, igual na fé tradicional islâmica. Só que tem alguma diferença, a principal diferença para o Islã é que o Bahá'u'lláh, ao se proclamar um outro profeta, ele vai romper aquele pacto do Islã que fala que o Mohammed, o profeta Mohammed, é o último profeta, a chave dos profetas. Né? Então, e aí já vai ser considerado uma seita para o islamismo, né, tanto xiita quanto sunita. Né? Mas é uma outra religião, então assim, saiu do islamismo, assim como o cristianismo saiu do judaísmo. Né? Assim como o budismo saiu do brahmanismo ou hinduísmo. Né? Então fica a dica, já falei outros livros, né? Então isso aqui pode começar por aqui, eu comecei por aqui, foi primeiro, né? E aí tem todos os estatutos e tal. E é interessante que é um grupo pacifista, né? E não tem clero, eles não têm um grupo de clérigos, né? Então é gerido entre eles e são pacifistas. Um outro grupo que é pacifista e não tem gerência, assim, tem gerência, mas não tem um clero, né? Um sacerdote, um pastor e tal, são as testemunhas de Jeová, que antes eram estudantes da Bíblia. Surgiram na mesma época ali do mormonismo e do adventismo. Né? O mormonismo eu conheço menos, então vou falar aqui mais das testemunhas do adventismo. O adventismo do sétimo dia é sabatista, ou seja, eles não guardam o domingo, mas guardam o sábado, igual os judeus, e seguem leis alimentares e não creem que a lei foi abolida. Né? Já as testemunhas são não trinitárias, né? Vamos discutir essa questão da trindade aqui, não são trinitárias, e acreditam, assim como os adventistas, que uma das manifestações de Jesus é o Miguel, Miguel, né? O arcanjo Miguel seria uma dessas manifestações, seria um dos títulos, né, de Jesus. Agora, em relação à Trindade, não é que eles neguem a divindade de Jesus, né? Então tem essa questão de, né, esse espantalho aí,
porque eles são meio arianistas. O arianismo, ou semi-arianismo, né? O arianismo não nega a divindade de Jesus, apenas fala que ele é subordinado ao Todo-Poderoso, que é o Pai, né? Então, e aí a grande diferença, aí sim a grande diferença com relação à Trindade, é que, assim como o judaísmo e o islamismo, o Espírito Santo não é pessoa, o Espírito Santo é a manifestação do poder divino, é a força divina, né? Então tem muito disso aí, inspiração divina, que a gente vê no Islã, que a gente vê no Bahá'u'lláh, né? Lembrar que o Bahá'u'lláh aceita Jesus como uma dessas manifestações também, né? Então é interessante que o bahaísmo reconhece o cristianismo, então, inclusive conheço cristãos que frequentam o bahaísmo, assim como vai ter cristão que frequenta, por exemplo, o Seishonoe, que é outra religião que eu vou falar aqui, né? Muito bem, agora é interessante dos testemunhas e dos adventistas, né, é que pessoas saíram desses dois grupos ajudaram a formar um outro grupo, que é o judaísmo messiânico, tem no Brasil, né? Interessante, o judaísmo messiânico é um outro grupo de judeus, cristãos judeus, que, ou seja, seguem as práticas judaicas e seguem Messias, que é Cristo, né? Yeshua, né? Vou falar daqui a pouco aqui. Então, interessante, né? Porque várias doutrinas que tem nas testemunhas e nos adventistas acabaram congregadas lá no judaísmo, porque aí a pessoa, por exemplo, que não crê na Trindade, né? Então, mais judaico, e crê na lei e nas obras, mais judaico, né? E guarda o sábado, mais judaico, então vai explicar isso aqui. E a questão também do mortalismo, né? A alma ser mortal, então é diferente da tradição românica, né? Católica, por exemplo, e protestante, que é a questão da alma ser imortal, né? E também a questão do inferno, né? Dos adventistas e testemunhas não acreditam no inferno, ou então o inferno vai ser só no futuro e vai acabar rápido, não vai ser um inferno eterno, ou seja, o inferno não existe agora, muito menos o purgatório. Né? Então são as questões assim interessantes, pontuais, né, que fazem então diferença essas religiões, né, o adventismo e o testemunhas, e ainda mais o mormonismo, que é mais complicado ainda, né, não são aceitas pelas igrejas nem católicas, nem protestantes reformadas, evangélicas, etc. Né? E lembrar que no judaísmo messiânico também tem a grande presença dos pentecostais, igual eu vou falar daqui a pouco, só para lembrar dos três grupos que eu estou lembrando aqui. A outra religião aqui que surgiu nos anos 30, ou seja, vai completar 100 anos, é a Seishonoe, que é uma religião japonesa, né? Então tem aqui a meditação Shinshokan, que é uma forma de meditação que funciona. Eu já experimentei, né? Já fiz várias vezes, muito boa essa meditação, que é uma meditação repetitiva, que lembra muito o método budista, mas cristãos também usam essa forma de reza, né? Você pode usar um rosário, que os budistas também usam um rosário. Você pode fazer essa meditação, assim como você repete Pai Nosso, Ave Maria, ao fazer o terço, ao fazer o rosário ali, né? Os credos, a recitação do credo. Então, é uma forma de imersão mental, né, em palavras sagradas, em palavras profundas, ativa a sua fé. Então toda meditação vai ativar a sua fé. Então você pega o mantra dos brahmanistas, funciona, os yogis, né? Apesar que eu nunca fiz prática yogi, né? Aí seria a prática mais brahmanista. Mas a prática de meditação Shinshokan, né? Nome difícil, que é japonês. Já fiz, né, assim, em vários momentos, tem que acordar cedo, 5 horas da manhã, silêncio total, né? Se o cachorro latir já incomoda. Então, para fazer essa meditação é 5 horas da manhã, 4 e meia da manhã, assim como muitos rezam rosário, terço, Ave Maria, Pai Nosso, às 4 ou 5 horas da manhã. Melhor hora para você rezar assim, tá em silêncio, né? 4, 5 horas da manhã, melhor hora assim para você pensar, rezar, porque é o silêncio, né? Não tem nem cachorro latindo. E aí tem também aqui as sutras sagradas, ou seja, o sistema deles é todo budista, no sentido da cerimônia é meio budista, né? Mas eles aceitam o cristianismo, então, ou seja, né, nós vamos ler aqui o Evangelho segundo Jesus, aliás, o Evangelho de João, seguinte a Seishonoe, que aí quando eu estou relendo aqui o Evangelho de João, né, então nós vamos também citar essa obra, que é como Taniguchi, que é o fundador dessa religião, que surgiu como uma filosofia, né? No início era uma filosofia budista, shintoísta, cristã. Ele leu muito aquela ciência cristã, né, a questão da cura, do pensamento positivo, né? As cerimônias dele é muito calma, muito relaxante, né? Já fui na cerimônia de Seishonoe, muito calma, muito relaxante. Tem meditação, tem reza, tem cânticos, né? E um ambiente é muito calmo, né? Então é completamente diferente do pentecostal, né? Que você vai à igreja pentecostal, né? Você nem consegue pensar direito, que é tanta coisa, é música, é invocação, né? Então é outra coisa. Então a igreja, o templo, né? O templo Seishonoe é totalmente diferente do pentecostal, tá? Totalmente. Agora, agora outra religião, vou para a próxima agora, judaísmo messiânico. Se você for no culto do judaísmo messiânico ou nazareno, o culto ele é uma dança, né? Você pode ver que tem várias sinagogas, Jesus não é uma sinagoga.
eles são até meio racídico, né? Racídico é aquele povo assim mais exaltado do judaísmo, né? Que eles cantam, dançam, bate palma, né? Então é interessante que o culto lembra muito um culto pentecostal. Em algumas igrejas pentecostais você tem até atividade física mesmo, você canta, você pula, você grita, você invoca, né? Então, algumas igrejas têm um culto mais calmo, né? A fé Bahá'í é muito calmo, relaxante. O culto tende à meditação, ao sossego mental, você reza e medita. Os cultos da Testemunha de Jeová também. O Adventista é meio termo. O Adventista tem cultos assim, mais para jovem, que você tem música, né? Tem banda na igreja. Então, tá, o Adventista é meio termo, né? Agora, se você for para o judaísmo e for para o Seixono... aliás, para o pentecostal e para o judaísmo messiânico, é que vai ter um culto mais acelerado, mais emotivo, mais agitado, né? A Seichonoe é mais budista, mais shintoísta, né? Você queima um incenso, você reza, você medita, né? Então, ou seja, é mais calmo, né? Tem a parte musical, né? Mas é uma parte musical muito regulada, muito calma, igual na Testemunhas também, que é um som tranquilo, né? Poucas músicas, não é uma banda na igreja igual o culto pentecostal. Então, essas diferenças aí. Muito bem, judaísmo messiânico, então tem umas correntes, a questão aí é a trindade, né? Porque algumas linhas são meio trinitárias, né? E outras não tanto, porque no consenso geral que eu percebi, o judaísmo messiânico vai considerar o Espírito Santo igual ao judaísmo normal, né? Ou seja, o ortodoxo, ou Massorti, que é o Espírito Santo, é uma força, uma emanação divina, né? Não é o Deus, não é Deus manifestando, não é Deus agindo, né? Não é uma pessoa, então o Espírito Santo não é uma pessoa. Então aí já rompeu com a trindade, né? Nesse ponto aí já rompeu com a trindade. Mas o judaísmo messiânico não é cristianismo, é judaísmo messiânico. Só que a diferença para o judaísmo ortodoxo, eles creem que o Messias já veio a Jesus, né? Yeshua ben Yosef, né? Essa diferença aí. E vai ter muitas crenças iguais a dos testemunhas igual, e dos adventistas, né? Que é a questão do sábado, da lei, né? E a questão de que a vida eterna é na terra. Então a terra vai ser renovada e não é a vida eterna no céu. Né? Essa é uma grande diferença também. Que é isso, os testemunhos adventistas, não sei se os mormons acreditam também, né? Mas a vida eterna. O mormon que eu menos estudei, tudo que eu falei, que o mormon está na lista que eu acho, que eu já li dos mormons, eu achei complicadíssimo, não entendi nada. Então eu vou ter que parar um mormon para conversar, né? Mas ainda vai chegar uma hora, eu vou falar dos mormons aqui. Não dei ênfase, porque o mormon não é exatamente monoteísmo. Tá? Mas o judaísmo messiânico é monoteísta, né? Os testemunhos são monoteístas, os adventistas são monoteístas, então, né? Fé Bahá'í é monoteísta, Seichonoe não é monoteísta. Seichonoe é panteísta, porque tem budismo. Então até falar assim, se o Buda acreditasse em Deus, seria panteísta. Dito e feito, quando eu fui lá no Seichonoe, eles são panteístas, né? Então você vê muita coisa aqui, é panteísta, por isso aí a diferença. Mas o judaísmo messiânico vai romper com o judaísmo ortodoxo nesse sentido aí. Porque o cristianismo, o judaísmo ortodoxo, o Massorti, né, estão esperando o Messias, na era messiânica. Então não fale que Jesus de Nazaré é o Messias. Então rompeu aí. Né? Então nesse ponto, para os judeus, inclusive lá em Israel, os judeus messiânicos ou nazarenos são cristãos. Né? E aí você vê o culto, a prática do judaísmo messiânico, você vê que lembra muito os cultos pentecostais. Então você tem lá, no mesmo grupo, você vê, né? Eu já vi muita coisa assim dos grupos, no mesmo grupo, acompanhando a internet, muita coisa, tem na internet farto material, pessoas que falam que eu fui adventista, eu fui pentecostal, eu fui batista, né? Eu fui testemunho de Jeová, então esse grupo todo se une e formou o judaísmo messiânico, e aí muitos judeus estão, né? E a prática judaica. Agora é interessante que para quem é judeu, não é a grande mudança, porque a prática judaica mantém essas festas judaicas, né? O idioma é o hebraico, né? A liturgia é em hebraico, então para quem é judeu, a diferença é que vai aceitar Jesus, né? O Messias, né? Agora, para o cara que é pentecostal, para a pessoa que é adventista e para quem é testemunho de Jeová e virou judeu messiânico, ele vai ter que aprender hebraico, né? Ou então vai ter que pegar um bilíngue lá, porque a liturgia é hebraica, as rezas são nem hebraico, então, né? Mas a crença, né? Então não é cristianismo. Então ele vai ter que, por exemplo, um adventista for para o judaísmo messiânico, ele vai ter que abrir mão da trindade, né? Lembrar que o adventismo tinha grupos não trinitários, mas 90% do adventismo hoje ele é trinitarista, né? Então ele vai ter que romper com isso aí, né? Então, agora, a grande ênfase também dos messiânicos é a questão da fé e obras, né? Que aí vai lembrar muito do catolicismo também, que o catolicismo também tem fé e obras, né? Ou seja, a pregação, a exaltação, a caridade, né? Então todos esses grupos aí ressaltam
Enquanto que o pentecostal, enquanto que o luterano, tal, o calvinista é a fé, a graça irresistível e tal, né? Então não fala muito das obras, né? Então, assim, interessante esses grupos, como é que eles vão se formar, a sociologia desses grupos também é interessantíssima, né? A liturgia são diferentes, né? As liturgias são diferentes. Você vai no Seishono-e, você ouve algumas coisas em japonês. Se você for na internet, você vai encontrar hinos em japonês, né? Mas é traduzido para o Brasil. Mas se você for, né, por exemplo, no culto da fé Bahá'í, você vai ouvir cânticos em persa, em árabe, né? Se você for aí no judaísmo messiânico, você vai ouvir cânticos, salmos no original, salmos em hebraico, né? Então é interessante as liturgias, como é que elas são montadas. Agora, assim como, né, a fé Bahá'í não é aceita pelo Islã, assim como os adventistas e os testemunhos não são aceitos por maioria dos cristãos, a maioria dos cristãos não gostam, né? Assim como a Seishono-e não é aceita pelos budistas, assim o judaísmo messiânico não é aceito pelo judaísmo ortodoxo. Então são religiões limítrofes, sincréticas, né? Então são interessantes essas 5 religiões que eu falei aqui, né? Fé Bahá'í, Adventismo, Testemunhas, Seishono-e e o judaísmo messiânico, né? Então fica aí a dica de pesquisas, né? Dá uma pesquisada aí se achou interessante alguma dessas. Mandem perguntas aqui que a gente pode aprofundar, fazer um vídeo específico. Mas esse vídeo aqui é mais para comparar a religião, né? As diferenças entre elas, as semelhanças e diferenças, né? Entre esses cultos que surgiram nos últimos, né? Desde que meados do século XIX, ok? Então é isso aí. Grato pela atenção e não deixem de compartilhar.